Pessoal, vamos retomar aqui um assunto que nós falamos na semana passada, que está associado aí aos conceitos envolvendo potência em corrente alternada, né? Não é um assunto que ele é tão trivial e também não é um assunto que seja de domínio tão comum dentro da engenharia mecânica, né? Por isso eu resolvi novamente voltar a esse tema aqui. Vou apresentar aí depois dois ou três exemplos, né, para que a gente possa talvez entender um pouquinho melhor, tá ok? Bom, então vamos lembrar o seguinte, né? Quando nós temos a geração de tensões alternadas, né, obviamente gera-se uma corrente igualzinho, né, só que com grandeza diferente, né? O que ocorre é que quando você alimenta um circuito com essa tensão alternada, existe uma característica associada a cada tipo de circuito que faz com que ocorra uma diferença de fase entre tensão e corrente. Então, se o teu circuito for um circuito puramente resistivo, né, é o que a gente está indicando aqui, se for puramente resistivo, a diferença de fase ela é nula, né? Porém, se você tiver cargas capacitivas ou indutivas, isso gera uma diferença de fase entre tensão e corrente. E isso vai depender da intensidade dessas cargas, se forem indutivas, capacitivas, se eu tiver as duas ao mesmo tempo, enfim, né? Então isso acaba sendo uma condição importante, porque no surgimento dessas resistências indutivas e capacitivas, que a gente chama de reatância, né, ocorre o surgimento de uma utilização de energia, né, que acaba não sendo completamente usada para que você alimente devidamente o teu circuito como um todo, ou seja, a potência útil que você efetivamente quer usar, ela acaba sendo diferente da potência que você está consumindo e que efetivamente você está pagando, né? Então, por conta disso, essa diferença de fase que ocorre em tensão e corrente gera um fator importante chamado lá de fator de potência, né? E esse fator de potência é um fator de potência que deve ser corrigido, circuito a circuito. E é isso que a gente precisa entender, essa diferença entre corrente contínua para corrente alternada, que acaba fazendo com que nós tenhamos aí uma análise bastante importante de ser feita, ok? Rapidamente retomando a questão numérica, né? Quando você tem um circuito, você tem, deixa eu trocar aqui, você tem resistências e além disso você tem dispositivos indutivos ou capacitivos, né? O conjunto dessas resistências e reatâncias, né, que são os dispositivos indutivos e capacitivos, a gente chama de impedância. Então, impedância a gente representa, lembra, pela letra E, pela letra Z. Na semana passada, alguns exercícios foram feitos com relação a isso. E este Z, ele tem uma parte de resistência, uma parte de reatância, que é o X aqui, e esse J indica o número complexo, que na engenharia elétrica é muito comum, em vez de utilizar a letra I, a gente utiliza a letra J. Bom, particularmente existe uma representação que pode ser feita aqui deste Z, deste R e desse X, que é através desse triângulo que está aqui, olha. Você tem uma resistência, né, que é a base ali, é como se fosse um cateto adjacente ao ângulo φ, um cateto oposto que é a reatância, e a hipotenusa, né, que é a impedância, né? Note que se você tiver reatâncias indutivas ou capacitivas, né, elas promovem uma diferença de fase diferente, distinta, né? A reatância capacitiva ela tende a atrasar a tua corrente em relação à tensão e a indutiva tende a adiantar. Então, por conta disso, isso age como se nós tivéssemos aqui sinais distintos para um e para outro, tá?
Bom, voltando à condição numérica, né, nós temos aqui que diferença de potencial é R vezes I, lei de Ohm. No nosso caso, o circuito é complexo, né, o circuito envolve tensões alternadas, portanto, eu não vou tratar de R, eu vou tratar de impedância, né? Além disso, potência a gente media como diferença de potencial vezes I, como U pode ser escrito como Z vezes I, a gente chegava naquelas expressões anteriores, indicando para a gente que a nossa potência também tem duas características, uma característica aqui resistiva e uma característica reativa. Bom, essa característica reativa que é uma condição importante aqui de ser analisada, porque este fator reativo, essa potência reativa, é uma potência que você não está efetivamente usando e nem dissipando, né? Você não é que você está jogando fora, você simplesmente está fazendo essa reatância ficar oscilando, essa energia ficar oscilando dentro do seu circuito, sem que você a utilize. Do ponto de vista de fornecimento de energia, por exemplo, isso é uma condição não muito boa, porque a, a empresa fornecedora de energia te dá uma dada a condição de potência, te instala uma potência, e você, se o teu circuito ele tem uma reatância indutiva ou capacitiva muito alta, faz com que do total que esteja sendo fornecido a você, uma parte efetivamente esteja sendo consumida e outra parte, apesar de você estar pagando, você não está usando. As empresas, inclusive, de energia, elas acabam te sobretaxando por conta disso, porque elas poderiam estar utilizando essa energia efetivamente na distribuição de outras instalações que não só a sua, né? Por isso que é um fator importante esse tal deste fator de potência, que é essa medida que está dada aqui embaixo. Novamente, né, a gente tem aqui a potência aparente como sendo a potência ativa mais a potência reativa. Lembrando que as unidades são importantes. A potência aparente a gente não mede em watts, a gente mede em volt ampere. A potência ativa, essa sim a gente mede em watts, porque efetivamente está tendo um trabalho realizado pela energia elétrica, né? Enquanto que a potência reativa, né, a gente vai medir em volt-ampere reativo. Uma outra notação importante aqui, né, é no lugar de você representar o S, né, como sendo a soma de duas parcelas, uma parcela, digamos, real e uma parcela imaginária, você pode representar o S a partir do seu valor e do ângulo de fase efetivamente entre P e Q. Tá? Ainda a gente tem aqui o seguinte, né? Se você tiver uma carga indutiva, significa que o circuito consome potência reativa, né? E a gente vai dizer que o fator de potência é um fator de potência atrasado, enquanto que se a resistência for uma reatância, na verdade, se a reatância for capacitiva, a gente diz que o sistema está adiantado. Vamos acompanhar um exemplo de um circuito alimentado por corrente alternada, né, tensões alternadas, mas um circuito, uma tensão monofásica, um circuito composto aqui por uma resistência, uma reatância indutiva, uma reatância capacitiva. Então, esses valores de reatância eles já foram fornecidos. Na verdade, essas reatâncias elas estão associadas à frequência que é induzida em corrente alternada, isso é possível ser calculado. A reatância, em geral, é a frequência angular vezes a indutância, a reatância capacitiva é 1 sobre a resistência, a frequência angular vezes a capacitância, enfim, tem formas de você calcular. Aqui já estão sendo fornecidos a reatância indutiva, né, este termo que está aqui, e a reatância capacitiva, né, referente a este sujeito que está aqui. Os três estão ligados em série e o conjunto está sendo alimentado por uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão alternada eficaz com valor de 100 volts e fase nula.
Bom, quando a gente diz que a fase é nula, é porque quando você alimenta, né, o teu circuito, a tensão e a corrente estão em fase, né? Agora, quando você insere a tensão, quando você liga o circuito, é que gera-se uma diferença de fase. Tá? Então, a partir do momento em que você ligou o circuito aqui, né, quando você definiu uma diferença de potencial aqui de um lado até outro, o fato de você ter as reatâncias, né, essa daqui e essa daqui, faz com que apareça a diferença de fase. Né? Então, por conta disso, uma vez que estão dados aqui as resistências e as reatâncias, a gente consegue medir o valor da impedância simplesmente lembrando que a impedância é o R mais a J vezes a reatância do conjunto. A reatância do conjunto, como a reatância indutiva e capacitiva, estão completamente fora de fase, né? 180 graus em relação uma em relação à outra, você subtrai uma da outra. Então eu tenho aqui 7 menos 3, que dá 4, portanto, essa expressão me dá a impedância desse meu circuito. Né? A impedância aqui ela está escrita em termos vetoriais, né? Se em termos complexos, se você determinar qual é o módulo disso daqui, basta pegar um termo ao quadrado mais o outro ao quadrado, raiz quadrada. Isso aqui vai me dar 5 ohms. Então a minha impedância tem 5 ohms. E o meu ângulo de fase vai ser 53,1, porque eu vou ter aqui, olha, a altura deste triângulo aqui, como sendo este lado igual a 4, este lado igual a 3, então 4 dividido por 3 arco tangente dá 53,1. Eu poderia representar o meu z aqui, vai ser difícil escrever aqui desse jeito, mas tudo bem, o meu z igual a 5, opa, até com aquele ângulo de fase aqui que é o 53,1. Tá feia a coisa aqui, né? Mas dá para você entender que é aquela outra notação que a gente tinha. Tá? Então, a impedância do circuito é determinado dessa forma. O fator de potência é justamente o cosseno do ângulo. O cosseno de 53,1 dá 0,60. Então, o fator de potência aqui é 0,60. Na questão, no item B da questão, né, pede qual é a corrente que atravessa o circuito. Bom, a corrente está aqui, né, atravessa o meu circuito, porque eu tenho uma diferença de potencial. E a corrente, então, pode ser obtida da lei de Ohm, né? U igual a Z vezes I, portanto, I igual a Z sobre U sobre Z. Então, U vale 100, Z vale 5, né? 100 sobre 5 dá 20. Tem um 30 aqui que acho que veio comer bola aqui, esse 30 aqui, ele não tem, tá? Pois bem, minha corrente, né? O que eu posso descobrir também aqui são as minhas potências, né? Lembrando que potência aparente é simplesmente U vezes I, então vai ficar 100 vezes 20, que é o resultado que a gente obteve no item B, dá 2000 volt-ampere. A potência ativa é U vezes I vezes cosseno do ângulo, 100 vezes 20, meu Deus, faltou um zero aqui, vezes 20, vezes cosseno. Aqui também na potência reativa, 100 vezes 20 vezes 153. Eu acho quais são os valores e novamente isso aqui também está errado. Copiei a fórmula da equação de cima, isso aqui é volt ampere reativo. Ok? Nesse segundo problema aqui, eu tenho um circuito ligeiramente diferente do anterior. Nesse circuito eu tenho três elementos ligados em paralelo, alimentados aqui por uma fonte monofásica, 220 volts, 60 Hz. Tá? Então, nesse problema, ele quer saber o seguinte: uma vez que você alimente o circuito com essa energia, né, sabendo características deste circuito, né, eu quero saber qual que é o fator de potência que eu tenho. Bom, olha só, isso aqui é um circuito bem mais real, próximo aí
da realidade, porque a maioria dos circuitos, na verdade, você tem eles alimentados por uma fonte, né, que você separa isso em diversos ramos, né, e o fato de separar em diversos ramos faz com que você possa colocar, por exemplo, chaves seccionadoras, questões de segurança. Dentro de cada ramo, óbvio, você pode ter ligações em série, que é o que tinha no problema anterior. Então, de forma geral, o que a gente pode ter são circuitos em paralelo, sendo que dentro de cada ramo do circuito em paralelo você tem um conjunto de cargas em série. Bom, mas vamos com calma. Então, neste caso aqui, olha só, eu tenho uma primeira carga que tem característica resistiva, que ele informa para a gente que refere-se à iluminação que tem característica resistiva. Ele diz que a iluminação é incandescente, né? Faz tempo, né, que isso aqui não existe mais, né? A maioria das iluminações já não são mais incandescentes, mas enfim, é só o exemplo. E ele diz que você tem um total de 5 kW de energia instalada, né, de potência instalada. Você tem um forno de indução, também de 5 kW, né, cujo fator de potência é 0,75, ou seja, é um cara que ele tem características indutivas. E você tem um motor CA de indução. Ele diz que esse motor é um motor que desenvolve 5 HPs, né, tem um fator de potência de 0,8, mas veja, ele ainda tem um fator importante a ser considerado, é o rendimento, né, porque o motor ele consome 5 HPs, né, mas ele não te fornece necessariamente 5 HPs, né, ele tem um rendimento, e ele diz que o rendimento é de 78%. Então ele falou aqui que o circuito é alimentado por 220 e a gente vai então determinar qual que é o fator de potência. Bom, como a figura aqui informa, né, cada carga está sujeita a uma tensão de 220. Isso significa que eu consigo calcular para cada uma delas tanto a corrente quanto a tensão, quanto a potência devida. Tá? Então vamos lá. Bom, com relação à iluminação, veja, a potência ativa é de 5 kW e o circuito ele é puramente resistivo. Portanto, né, a minha potência ativa é 5, a minha potência reativa é nula, logo a minha potência aparente é 5. Tá? Com relação ao forno de indução, a potência ativa é 5 e a potência reativa ela vai ser dada como 5 tangente de 41,4. Você fala, por que tangente? Porque a potência ativa refere-se a um ramo daquele triângulo, a potência reativa, o outro ramo, a potência aparente está aqui, e este ângulo aqui é o ângulo de fase, né, no qual ele te deu o fator de potência. Se o fator de potência é 0,75, fator de potência é cosseno de φ. Então, se eu pegar arco cosseno de 0,75, eu acho o ângulo de fase, né? E o ângulo de fase vai dar 41,4. Então, olha só, se eu tenho o cateto adjacente, quero achar o cateto oposto para o cateto adjacente é tangente do ângulo. Daí, onde aparece essa equação aqui. Portanto, o cateto oposto vai ser o cateto adjacente vezes a tangente do ângulo entre eles, 41,4. Isso vai me dar 4,42 kVA reativo, né? Lembra que é a notação da potência reativa, né? Então, Q é esse número. Se você pegar este valor ao quadrado mais o 5 ao quadrado, raiz quadrada, vai dar uma potência aparente somente no forno de indução de 6,67 kWh. Bom, no motor, nós temos o seguinte, né? Eu tenho uma potência ativa de 5 HPs. Lembrando, isso varia um pouquinho de formulário para formulário, de livro para livro, né? Mas cada HP tem aí 746 watts. Veja, HP é uma coisa, engasguei aqui. HP é uma coisa e watts, potência em watts é outra. Então, para que eu possa converter o HP, o horsepower aqui, em potência medida em watts,
né, eu multiplico por 746, isso vai me dar 3.730 watts ou 3,73 kW. Essa é a potência ativa, lembrando que eu preciso levar em consideração o rendimento do motor. Né? Ele forneceu para a gente que o rendimento do motor é 0,78. Né? Portanto, a minha potência ativa vai ser os 3,73 dividido por 4, dividido por 0,68, que vai dar 4,78. Então, 4,78 é o total de energia que foi fornecido, né, para que você consumisse 3,750 na tua máquina. Tá? Bom, além disso, ele disse o seguinte, ele falou que existe um fator de potência para este ramo, né, que é esse fator de potência dado ali atrás, permite que você determine qual é o ângulo φ. Eu não me lembro agora qual é o fator de potência, está aqui em cima, né? O fator de potência é 0,8. Então, 0,8 é o cosseno de φ. Né? Então, o arco cosseno igual a 0,8 vai te dar um ângulo de 36,9. Né? Achei o ângulo, pego a potência ativa, multiplico, né, pelo tangente deste ângulo, descubro quanto que vale o Q, quanto que vale a potência reativa. E se você levar ela ao quadrado, somar com 4,78 ao quadrado, vai me dar a potência aparente. Tá? Mas, para que eu possa determinar, então, a condição final, eu vou ter o seguinte, ó, escrevendo em termos de fasor, a primeira iluminação, a primeira resistência lá, né, a iluminação, eu posso dizer que a potência aparente é a potência ativa mais a reativa, 5 mais 0. Para o forno de indução, estou chamando de S2, eu tenho uma potência ativa, que é de 5, e uma potência reativa, que é 4,42. Para o motor, eu tenho 4,78 como potência ativa, aquela que a gente descobriu usando o rendimento, e 3,59, né, para a potência reativa. Logo, a potência total é a soma de todo mundo. Bom, como que eu somo esses fasores? Bom, é uma soma de números complexos, né? Mas se eu escrever isso neste formato que eu indiquei aqui, né, eu posso somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, os 5 da primeira parte, os 5 da segunda e o 4,78 da terceira vão ser somados, fornecendo para a gente 14,78. E aí, o 0 aqui, o 4,42 e o 3,59 podem ser somados nessa parcela aqui, me dando 8. Então, olha só, se o S, né, se a gente lembrar que S é igual a P mais JQ, se eu pegar Q dividir por P, né, eu vou achar o ângulo de fase. Né? Então, daqui eu consigo descobrir o ângulo de fase, multiplico, acho o cosseno deles, achei qual é o fator de potência, que é 0,879. Ou seja, a mudança do meu circuito, né, ela acaba produzindo fatores de potência diferentes. É muito comum, né, hoje em dia, você ter sistemas automatizados de correção de fator de potência. Né? Isso, os circuitos lógicos acabam medindo isso em grandes indústrias, né? Acabam medindo isso de forma quase que online, fazendo essa correção quase que instantaneamente para que você não pague eventualmente alguma multa por conta do fator de potência ser baixo. Eu tenho a impressão que as empresas de energia aí, elas querem um fator de potência muito próximo da unidade, de 0,9, 0,95, 0,96 em diante. Bem, esse exercício aqui vai ser basicamente a atividade de hoje. Né? Ele vai tratar daquele exemplo, exatamente desse exemplo anterior aqui, que nós fizemos, apresentamos as contas. Né? Só que eu quero que você insira lá em paralelo, lá no final, um capacitor, tá? De tal forma que esse capacitor, na verdade, um capacitor que produz uma reatância capacitiva, né, de forma
tá? A você obter este fator de potência final, 0,9 ou 1. Tá? Então eu quero que você faça uma correção do fator de potência. Se você me achar a reatância capacitiva que você tem que colocar lá, é o suficiente. Mas, né, se você fizer uma busca um pouquinho mais apurada, você vai conseguir achar a relação entre a reatância capacitiva, XC, e o capacitor. Isso aqui é 1 sobre ômega C. Então, primeira coisa que você vai fazer no problema, você vai achar o XC, tá? Você vai achar este cara que está aqui, tá? Que vai tornar o fator de potência 0,9. Tá? Então, é fazer o inverso do problema. E depois, usando essa expressão, você vai descobrir quanto que vale a capacitância. Você fala, mas quem que é ômega? Bom, o ômega é 2 vezes π vezes os 60 Hz que ele forneceu lá. Tá? Então é assim que você vai fazer. Essa vai ser a atividade principal de hoje. Muito embora a gente vai continuar o nosso assunto relembrando a alimentação em circuitos trifásicos. Os circuitos trifásicos são circuitos que normalmente são alimentados por geradores trifásicos, né? Em geral, os geradores trifásicos fornecem uma condição de energia para você defasados entre si de 120 graus. Tá? De tal forma que as energias que chegam num sistema trifásico, né, uma energia tem um ângulo zero, o outro menos 120 em relação ao primeiro e o outro menos 240 em relação ao primeiro. Tá? Eventualmente, se você alimentar um circuito, né, que tenha reatâncias indutivas, capacitivas, né, isso vai gerar uma diferença de fase entre tensão e corrente e, portanto, você tem o surgimento dessas expressões de corrente que aparecem aqui do lado, tá, com um ângulo de fase φ. Ok? Falamos isso na semana passada também. Lembre-se que um circuito ele pode ser alimentado por uma fonte trifásica, sendo esse circuito ligado num formato estrela e num formato triângulo. Né? Esse formato estrela também é chamado de formato Y e esse formato triângulo também é chamado de formato delta. Tá? Pois bem, num circuito estrela ou num circuito Y, né? A gente tem um ponto aqui, olha, que é um ponto em comum, normalmente a gente chama de neutro. Né? Então, uma coisa importante que a gente tem a medir aqui é o seguinte: as correntes, né, uma vez que você tenha um ramo, você tem uma impedância aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó, você tem uma impedância, aqui você tem uma impedância, aqui você tem outra impedância. Tá? Se as impedâncias forem iguais, se tiver um circuito que a gente chama de um circuito equilibrado, com impedâncias iguais, né, a corrente I, né, devido à primeira fase aqui, vai ser o VAN, a diferença de potencial daqui até o neutro, tá, dividido por Z. E a mesma coisa para todas as outras, para os outros 3 linhas que estão aqui. Tá? O circuito delta ele tem um circuito triângulo, ele tem uma característica um pouquinho diferente, porque as correntes que chegam, né, elas se subdividem. Então, por exemplo, se você pegar aqui, aqui eu tenho uma impedância, aqui eu tenho outra impedância, aqui eu tenho outra impedância. Né? A corrente IA que chega aqui, ela chega no ponto A e se divide numa corrente IAB, uma corrente ICA ou IAC. Né? A mesma coisa acontece com a corrente IB, a mesma coisa acontece com a corrente C, IC. Então, veja, olha só, a soma das correntes que chegam tem que ser nula, né? É uma questão de lei de Kirchhoff, né? A soma das correntes que chegam no nó são nulas. Então, a corrente que chega em IA, IA mais IAB mais
e CA tem que ser zero, de tal forma que alguma delas deve ter sentido contrário aqui. Eu ainda posso, para cada ramo, lembrar que neste ramal IAB aqui, eu tenho uma tensão entre A e B, VAB, dividido pela impedância que está aqui. A mesma coisa acontece neste outro ramo aqui. Tá? E isso eu consigo extrapolar para os três nós A, B e C. Ok? Pois bem, além disso, né, uma coisa que acaba sendo importante é que é possível, e a gente não vai mostrar isso, mas é possível converter, entre aspas, né, converter um circuito delta em um circuito estrela. Né? A conversão de um circuito delta em um circuito estrela se dá pela equivalência das impedâncias. Então, se você tiver um circuito equilibrado com três impedâncias iguais, né, a Z, então eu tenho Z de um lado, Z do outro, Z do outro, eu posso converter isso num circuito estrela, aonde eu possa ter uma impedância de um lado, uma impedância no outro, uma impedância no outro ramal aqui, e essas impedâncias aqui vão ser 1/3 da impedância que eu tinha no circuito delta. Consequentemente, a corrente que vai chegar aqui, então veja, se eu tiver uma corrente que chega IA e ela entra neste circuito equivalente aqui, a corrente IA vai ser a tensão entre o A e o neutro dividido pela impedância que está aqui no meio, que é a impedância anterior dividido por 3. Tá? Então é isso que está indicado nessa expressão aqui. Ó. A mesma coisa no outro ramal e a mesma coisa no terceiro ramal. Então veja, este trecho aqui, olha, essas relações aqui, refere-se exatamente ao circuito estrela. Tá? Outra coisa importante é a seguinte: como calcular a tal da tensão entre o ponto A e o ponto N? Essa que eu indiquei que aparece nessas três expressões que estão aqui. Bom, para que a gente possa fazer isso, e também longe de mim fazer essa demonstração, eu posso dizer que, particularmente num dos casos, e os outros são iguais, se eu quiser saber se eu conheço a tensão entre uma fase e outra, tá? Se eu conheço a tensão de linha aqui entre uma fase e outra, a tensão de linha em relação a essa tensão de A até N vai ser a relação de raiz de 3 com uma diferença de fase de 30 graus. Então eu posso usar isso daqui para determinar as tensões que estão nessa expressão aqui de cima. Tá? Tem um problema, um problema que a gente vai fazer na sequência que vai mostrar isso aqui para a gente. Legal. Vamos considerar então que nós tenhamos aqui um circuito trifásico balanceado em delta. Tá? Então ele fornece a diferença de potencial entre fases. Ele diz que entre A, que é essa daqui, e B, você tem 100 volts 0 graus. Entre A e C, você tem 100 volts 120 graus. E entre B e C, você tem 100 volts menos 120 graus. Todos estão sujeitos a impedâncias iguais. Né? Essas impedâncias geram aqui uma diferença de fase de 60 graus. Né? E cada uma tem 30 ohms de impedância. Então ele quer saber qual que é a corrente em linha, né? A corrente que aparece em cada linha, IA, B e C, e quais são as potências aparente, ativa e reativa. Tá? Então, para esse problema, o que a gente vai fazer vai ser converter esse circuito delta em um circuito estrela, pegando o Z e dividindo por 3. Fizemos isso aqui, então eu tenho aqui, olha, o Z', né, que é o Z dividido por 3. E aqui, essas três expressões que estão aqui embaixo, estão exatamente fazendo o cálculo das tensões que eu tenho, as tensões de linha, convertendo naquela tensão entre a fase e um neutro, ou seja, convertendo isso aqui em um circuito estrela. Tá? Então, o N é esse pontinho central que está aqui. Ó.
Então, esse pontinho central aqui em cima, ó, é o N, né? E aí eu vou ter o VAN, o VCN, o VBN. E isso está calculado aqui. Então, quando eu faço os cálculos, né, eu tenho o VAN como sendo 100 elevado a zero, dividido por raiz de 3 elevado a 30. Né? O que a gente faz aqui? A gente faz a divisão dos números, 100 dividido por raiz de 3. Aqui eu tinha zero, no denominador eu tenho 30, ele sobe para o numerador com sinal trocado, né? E você soma os ângulos de fase. Eu tenho 0 menos 30, vai dar menos 30. Aqui mesma coisa, né? O ângulo de fase era menos 120, né? Com menos 30, que vai para o numerador, fica menos 150. Aqui era 120, com menos 30 ficou 90. E achei quais eram as tensões no circuito convertido. E finalmente a gente acha quais são as correntes. A corrente vai ser a tensão naquele ramal dividido pela impedância. Lembra que a impedância ela já foi dividida por 3. Então eu tenho o 10 sobre raiz de 100 sobre raiz de 3 a menos 30 dividido por 10 a 60. Então ficou 10, 100 dividido por 10 sobre raiz de 3, deu 10 sobre raiz de 3, menos 30, e o 60 sobe para o numerador com sinal trocado, fica menos 30 menos 60, que dá menos 90. Repetindo isso para todos os outros, achei as três correntes que você tem. Obviamente, as tensões, como o circuito é balanceado, o valor da corrente é o mesmo, né, 100 sobre raiz de 3, mas aparece a defasagem entre elas ali. Enfim, vão aparecer para cálculo das potências, vai aparecer aqui três equações que a gente não havia definido aí anteriormente. Né? Para você calcular a potência aparente, a potência aparente num circuito delta é raiz de 3 vezes as tensões e correntes. Então eu vou ter raiz de 3 multiplicado pela tensão, que era 100, pela corrente, que era 10 sobre raiz de 3, né, que nós achamos ali anteriormente. Então eu vou ter 1000 volt-ampere. A gente sabe que potência ativa, né, é S vezes cosseno de φ. Então fica 1000 cosseno de 60. Desculpe. 60 é do ângulo de fase da impedância. Né? Então, cosseno de 60 é meio, vezes 1000 dá 500 watts. E a mesma coisa para a potência reativa. Então, a potência reativa, né, é a potência aparente vezes seno de 60. Né? Isso aqui vai dar 866 volt-ampere reativo. Ok? Pois bem, essa sequência de assuntos ela é um pouco mais pesada para quem é da área da engenharia mecânica, né? Porque são conhecimentos que não são vistos ao longo do curso. Né? Então, por esse motivo, eu resolvi retornar a este assunto hoje. Tá ok? Vi que o vídeo aqui vai ficar um pouco longo, talvez um pouco cansativo, né? Mas infelizmente é o nosso tema, tá ok? Então é isso, bom dia, boa noite a todos, para quem for ver amanhã, bom dia, né? Para quem estiver acessando agora, uma boa noite, tá bom? Até mais.